Eu quero nesta noite contar uma história para vocês, da palavra de Deus, para que vocês possam compreender e entender como é que Jesus olhava as pessoas, a maneira como ele olha cada um. Para ele, o seu grande desejo, o seu grande objetivo é alcançar pessoas, principalmente quando essa pessoa está assim perdida, desorientada, sem rumo, influenciada de uma maneira errada, seguindo direções por conta de circunstâncias ou situações que a envolvam. Jesus gosta de chegar na vida da gente exatamente assim, quando nós estamos cheios de interrogações e completamente desorientados na nossa própria vida. É nesse momento que ele gosta de chegar. Porque ele chega e tem sempre um direcionamento, uma resposta que define aquilo que está indefinido na nossa mente, no nosso coração. Situações às vezes que se indefinem por uma série de circunstâncias. Às vezes nós vivemos situações que nos levam, que nos empurram a determinadas direções, a determinados rumos, que não são rumos bons para nós, não são direções boas para nós, e às vezes nós perdemos totalmente a noção da nossa própria vida e ficamos totalmente envolvidos em situações que nós não percebemos, que muitas vezes é necessário Jesus chegar para poder nos resgatar e nos tirar, e estabelecer, como diz a própria Bíblia, um tempo novo na vida da gente. E Jesus fez muito isso quando ele andou aqui na terra. Ele ia em determinados lugares de caso pensado, ele sabia o que ele ia fazer. Às vezes ele decidia ir a um determinado lugar, e quando ele ia em determinados lugares, ele já ia pensando em alguém, querendo buscar alguém, querendo resgatar alguém, que por ser Deus, ele tinha conhecimento das lutas e dos dramas de todas as pessoas, e ele ia lá então para poder resgatar. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo resolveu ir numa cidade, a cidade de Jericó. Às vezes que ele foi lá, ele foi de caso pensado. Não era um lugar muito de trânsito dele, mas sempre que ele foi lá, que você lê o Novo Testamento, ele ia para poder buscar alguém e para poder resolver o problema de alguém. E ele foi lá com certeza, porque por ser Deus, ele já sabia que morava um homem lá, um judeu, que estava com a sua vida totalmente sem rumo. Ele tinha tido muitas conquistas, ele era um homem bem-sucedido financeiramente falando, ele não tinha problema com dinheiro, mas todas aquelas conquistas dele serviu somente para poder fazer com que ele se autoafirmasse, porque nem mesmo o objetivo principal que ele tinha, de ter poder, de ter dinheiro para poder ser aceito, não resolveu o problema dele, porque ele se tornou uma pessoa muito rejeitada no lugar onde ele morava. Ele com certeza batalhou muito para ser rico, porque ele nasceu com uma certa desvantagem. Ele era anão, ele era nanico. E como ele era muito pequeno, talvez dentro da realidade dele, ele pensou que a única forma que ele tinha para poder se autoafirmar dentro daquela realidade que ele vivia, ou que ele estava, por ser pequeno, era conseguir ter dinheiro. Porque se ele tivesse dinheiro, imaginava ele que ele poderia ser respeitado. Se ele tivesse dinheiro, ele poderia então simplesmente camuflar todo aquele sentimento de inferioridade que ele tinha por conta da sua condição. E ele foi perdendo o rumo por conta disso. O nome dele era Zaqueu. E o nome dele significa puro. Essa palavra Zaqueu significa puro. O nome que foi dado a ele com certeza pelos seus pais, talvez querendo que ele trilhasse pelo caminho da pureza, querendo que ele se tornasse realmente uma pessoa respeitável e respeitada pelas suas ações, pelas suas atitudes e pelo seu caráter. Mas só que no meio do caminho ele se perdeu totalmente. Por conta do dinheiro e pela obsessão ao dinheiro, ele perdeu o rumo da sua própria vida. Ele resolveu seguir um caminho que de fato resolvia o problema do dinheiro, mas que criava outros problemas. Ele resolveu então ser publicano. O que era publicano? Eu acho que eu já expliquei para vocês aqui. Publicano era funcionário público. E os funcionários públicos, nessa época, eles eram muito rejeitados. A comunidade religiosa olhava os funcionários públicos ou os publicanos
como algo de comparação aos pecadores, pessoas rejeitadas. Os romanos olhavam para os publicanos como escória de uma sociedade, e os judeus olhavam para o publicano como um lixo humano. Era a maneira que eles avaliavam e olhavam as pessoas que decidiam ser funcionário público. Mas por que eles olhavam assim? Porque para ser publicano naquela época, o sujeito tinha que trabalhar para um governo invasor. E o que dominava toda aquela região na época era o Império Romano. O Império Romano veio lá, dominou o lugar, se estabeleceu no lugar, obrigava o povo a pagar imposto exatamente para eles, para os Césares. E o povo então se revoltou porque eles se sentiam obrigados, invadidos nos seus direitos, porque não eram livres, eram obrigados a pagar imposto para um povo que chegou com soldados, invadiu o lugar, dominou o lugar e passou a subjugar todo o povo. E quando alguém do meio da comunidade decidia trabalhar para esse governo invasor, decidia trabalhar para esse governo que havia dominado o lugar, toda a comunidade religiosa rejeitava. Todo mundo então que era judeu olhava para essa pessoa com maior desprezo, exatamente porque olhava assim como verdadeiros traidores da pátria, e havia muita rejeição. Aí se estabelecia o quê? Se estabelecia um isolamento. O judeu não falava com o publicano. O judeu, se estava sentado em algum lugar, o publicano chegava e sentava, ele levantava e deixava o publicano sozinho. Ele jamais dirigiu a palavra a alguém que era publicano. Ele rejeitava, era impedido de entrar na igreja, era impedido de entrar no templo, era impedido de fazer parte das celebrações religiosas. E havia toda uma pressão e um isolamento, que o sujeito só se permitia isso pelo fato do dinheiro. Por quê? Porque ele, como se tornou cobrador de impostos, os cobradores de impostos ficavam riquíssimos. Ficavam riquíssimos porque eles olhavam e cobravam os impostos no olhômetro. Eles costumavam cobrar alguma coisa para separar uma parte para eles e outra parte eles davam para Roma, e a parte que eles separavam para eles os deixava muito ricos, os deixava poderosos financeiramente. E esse era desonesto. Ele costumava separar muito, ele cobrava imposto acima do normal. Se ele tinha que cobrar R$10, ele cobrava 40. Ficava com 20 e mandava 20 para Roma. E assim ele foi se tornando um homem rico, foi se tornando um homem poderoso financeiramente, porém rejeitado da comunidade, um camarada completamente isolado. Mas para ele também ele não se importava mais, porque na verdade ele queria se autoafirmar, o dinheiro ele tinha, e passou a viver a vida dele mesmo no meio de toda essa rejeição. As pessoas que moravam na cidade dele, mas não chamavam mais ele pelo nome. O nome dele não condizia com aquilo que ele era. Chamar ele de puro era alguma coisa que ninguém o chamava na cidade que ele morava. Chamar ele de puro era alguma coisa que não condizia com as ações e com as atitudes dele, porque as pessoas na cidade só chamavam ele de ladrão, de desonesto. As palavras que eram realmente comentadas com respeito a ele eram sempre adjetivos bem pejorativos, alguma coisa muito para poder simplesmente diminuí-lo por aquilo que ele era, uma pessoa odiada, uma pessoa que ninguém gostava na cidade que ele morava. Jesus sabia de tudo isso. E Jesus, antes de condenar alguém, ele procurava olhar os motivos pelos quais aquele homem estava daquele jeito. E Jesus percebeu que pela desvantagem, pela situação, por ter nascido anão, por saber que nunca ia conseguir ter respeito de ninguém, e talvez por outros fatores, Jesus entendeu que ele estava perdido, entendeu que ele estava desorientado, que talvez a própria situação que ele vivia, as circunstâncias às quais ele foi submetido pela própria vida, tornou dele aquele camarada preocupado somente com outras coisas e para tentar, quem sabe até mesmo se proteger, para fazer do dinheiro que ele ganhava um mecanismo de defesa para si mesmo, para tentar se proteger, já que ele não se sentia em condições de igualdade para poder concorrer com todo mundo. E Jesus olhou para ele e compreendeu tudo com respeito à situação dele e tudo aquilo que o levou àquela situação.
É assim que Jesus olha para você. Antes de condenar você ou condenar qualquer pessoa, Ele questiona você. Ele analisa o que levou a determinadas direções. Ele avalia realmente o que levou você a se perder, a procurar rumos diferentes, a se complicar. E quando Ele faz essa análise, por ser Deus, que olha para dentro de você, que olha lá no seu coração, que olha lá dentro da tua alma e percebe razões e motivos pelos quais deformou, fez de você, ou de nós, qualquer um de nós, uma pessoa deformada. Quando Ele olha e vê as situações que aconteceram para poder nos deformar, Ele vai tentar consertar, vai tentar arrumar, vai tentar dar rumo, vai tentar dar direção a essa pessoa, porque essa é a intenção de Jesus. Ele sempre quer recuperar, Ele sempre quer buscar, Ele sempre quer salvar, Ele sempre quer restaurar por causa do amor dEle. Ele é Deus, é exatamente isso que Ele quer com a gente. E Jesus se pegou num ganchozinho. Aquele camarada está todo desorientado, aquele camarada está perdido, aquele sujeito não sabe para onde vai. A vida dele perdeu o rumo. Os motivos pelos quais eles perderam o rumo eu sei muito bem. Eu vou ter que ir buscá-lo, Jesus pensou. Vou ter que ajudá-lo. E Jesus foi atrás dele. É assim que Jesus vai atrás da gente. Às vezes nós estamos deformados. Às vezes nós estamos completamente perdidos. E muitas vezes as coisas que têm nos levado a essas direções erradas são outras coisas. São decepções, são sofrimentos, desencontros, desvantagens, escassez. E tanta coisa às vezes nos leva a seguir determinadas direções unicamente por conta de situações, de circunstâncias da própria vida que nos leva a determinados rumos, a determinadas direções. E diz a palavra de Deus que Jesus sabia de uma coisa, que apesar de tudo isso, ele tinha uma vontade de conhecer Jesus. Essa era a vontade dele. Ele queria saber quem era Jesus. Porque todo mundo falava de Jesus, todo mundo comentava sobre Jesus, e ele tinha no coração o desejo de poder conhecer também. E nesse dia Jesus foi na cidade dele. Jesus chegou lá. Quando ele chegou na cidade de Jericó, o povo ficou sabendo, a multidão foi atrás de Jesus. Muita gente foram ouvir Jesus, foram escutá-lo. E ele tomou conhecimento que Jesus estava lá, ele pensou, eu vou lá falar com ele. Só que ao mesmo tempo que ele pensou, eu vou lá falar com Jesus, ele desistiu. Por que ele desistiu? Ele sabia que as pessoas não gostavam dele, ele sabia que era pequeno, e se meter no meio da multidão, simplesmente as pessoas que estavam ali poderiam arranjar um pretexto para pisar nele, para poder espezinhá-lo, para poder atingi-lo, e ele, para se proteger, decidiu unicamente que não ia até ali. Ele pensou num plano B. Ele pensou, não dá para ir lá para poder vê-lo, porque eu vou correr risco, ficar no meio da multidão, eu sou pequeno, quem não gosta de mim vai pisar em mim, pode me pisotear, eu posso sofrer algum tipo de dificuldade por conta disso. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou procurar saber a hora que ele sai da cidade, porque a hora que ele sair é a hora que eu vou encontrar um meio para poder conhecê-lo. E esse homem chamado Zaqueu, que significa puro, que ninguém chamava ele de puro mais, ninguém o chamava pelo nome exatamente por conta do desajuste da vida dele. Sabe o que ele fez? Ele pensou, lá no meio da estrada tem uma árvore, e eu vou subir nessa árvore, procurar saber o dia que ele vai sair. Eu vou subir na árvore, quando ele passar, eu vou estar num plano mais alto, eu vou olhar para baixo e vou finalmente conhecer esse homem. E ele procurou obter informação, alguém disse, olha, Jesus vai sair da cidade no dia tal. Ele se adiantou, foi com alguém que trabalhava para ele, subiu numa árvore, uma árvore que os judeus falam que está lá até hoje. Se alguém que foi com aquele grupo para Jerusalém, viu a árvore que está lá, dizem que é aquela árvore ali, que está no mesmo lugar, na entrada da cidade de Jericó. Ele subiu na árvore, depois que ele subiu na árvore, ele sentou num galho,
E lá no galho ele ficou esperando a hora que Jesus passasse por ali, porque ele num plano mais alto poderia ver Jesus. E o que diz a palavra de Deus? Não demorou muito, lá veio uma multidão com Jesus. Um grupo de pessoas com Jesus. As pessoas vinham fazendo barulho, vinham. O coração dele sentado aqui, batendo forte, pulsando mais forte, ele naquela expectativa e o coração batendo, e as pessoas vinham, e ele olhando, procurando ver quem era Jesus, até que aquela multidão que vinha com Jesus parou debaixo da árvore. Quando parou debaixo da árvore, Jesus olhou para cima, viu ele sentado lá, e Jesus Cristo chamou ele pelo nome. Diga glória a Deus. Ninguém chamava ele de puro, mas talvez ele tinha motivo para não ser olhado como puro, só que para Jesus, ele continuava sendo puro. Para Jesus, ele continuava sendo a pessoa que Jesus realmente sabia que era e que por alguma razão se perdeu, se deformou. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, ô puro, puro. Jesus falou para ele: puro, tu desce depressa, porque hoje eu quero dormir lá na tua casa, disse Jesus. Eu quero dormir lá na tua casa. Quando Jesus disse isso para ele, isso foi uma surpresa. Ninguém chamava mais ele de puro. Ninguém olhava mais para ele de uma forma amorosa, como ele viu Jesus olhar. E Jesus disse: pois é, nós vamos voltar para a cidade, eu vim aqui só buscar você. Ele pode, mas como é que ele conhece meu nome? Como é que ele sabe quem sou eu? Eu não conhecia ele, ele vinha aqui, me chama pelo nome, manda eu descer da árvore e diz que quer ir lá para a minha casa. Como é que ele sabe de tudo isso? Jesus é Deus, e Ele sabe de detalhes da sua vida, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te deforma, tudo aquilo que te desorienta. Ele sabe, Ele é Deus. E Ele não somente sabe, como existe dele uma intenção tremenda de poder ajudar você, ajudar a mim, ajudar qualquer um de nós. Tem momentos que nós estamos tão perdidos e tão desorientados que nós não conseguimos nos orientar sozinhos. Tem momento que mesmo que tenhamos vontade, mesmo que tenhamos disposição para mudar uma realidade com respeito à nossa própria desorientação, pelo fato de ficarmos totalmente sem rumo e totalmente perdidos, há momento que você precisa de Deus, há momento que você está necessitado de Jesus. Tem muitas coisas que só se arrumam na nossa vida com Jesus. Tem muita coisa que está precisando, cada coisa ser colocada no seu devido lugar. Se Jesus colocar, tem coisas que por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos estudados, às vezes nós perdemos a capacidade de gerenciarmos coisas mínimas da nossa própria vida. Perdemos o rumo, não sabemos como gerenciar determinadas coisas relacionadas a nós, e nós ficamos completamente perdidos e desorientados, e Jesus começa a andar atrás da gente, porque Ele veio buscar e salvar o perdido, aquele que está sem direção, aquele que está sem rumo, aquele que está desorientado. É exatamente esse que Ele quer e que Ele vai atrás, porque Ele sabe que pode arrumar a nossa vida. Jesus Cristo pode arrumar a tua vida. Não importa como você esteja se sentindo, por mais que você se sinta totalmente perdido, totalmente desorientado, totalmente confuso, totalmente sem rumo, totalmente sem direção, Jesus na sua vida é o suficiente o quê? Para arrumar as coisas, para equilibrar o que está totalmente desequilibrado, para ajustar o que precisa de ajuste. Por quê? Porque Ele veio exatamente para isso, para dar rumo para você, para dar direção para você que não sabe para onde ir, para você que está totalmente desorientado. E diz a palavra que Ele desceu com muita alegria. E quando Ele desceu, Jesus disse: eu quero ir lá na tua casa. Meu irmão, isso deu uma polêmica. O pessoal da cidade: está tudo errado, tem algo errado aí. Como é que Jesus vai na casa desse camarada? Rapaz, estou vendo só, esse Jesus não é sério não. Esse Jesus Cristo não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele sabia quem era o Zaqueu, e jamais ele ia se permitir ir na casa desse homem. Os religiosos da cidade começaram a rejeitar aquela atitude de Jesus.
As pessoas que eram religiosas ali começaram a dizer: esse Jesus não é sério, esse Jesus é um camarada que não tem percepção das coisas, é sem noção. Como é que ele vai na casa desse camarada? Ninguém gosta dele aqui. Ele é um sujeito rejeitado, e além de rejeitado, é um ladrão, está todo errado, engana todo mundo, roubou todo mundo aí, e Jesus vai exatamente para a casa dele. Mas Jesus foi para a casa dele, mesmo debaixo de toda a pressão causada pelo pessoal da religião. As pessoas que praticavam a religião abominaram aquela atitude. As pessoas que praticavam a religião colocaram em xeque exatamente a idoneidade de Jesus, somente por essa atitude. E diz a palavra que Jesus foi para a casa dele. Ele ficou tão feliz com isso aí, porque primeiro que ele não esperava, segundo que ele achava que Jesus não o conhecia, terceiro porque ninguém o chamava de puro, mas todo mundo olhava para ele de uma maneira extremamente negativa. Era assim que todo mundo olhava para ele, de uma forma muito negativa. Mas de repente Jesus vai para a casa do camarada, faz uma festa lá pelas tantas da noite. Ele: pai, pessoal, quero falar com vocês. Ele falou: quero conversar com vocês, quero corrigir as coisas. Ele falou: quero corrigir o passado, quero consertar o passado. A partir de hoje, se alguma coisa eu tenho tirado de alguém, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu estou querendo devolver. Ele falou: as pessoas que foram lesadas por mim, as pessoas que eu roubei, as pessoas de quem eu tirei indevidamente, eu quero dizer que eu quero corrigir as coisas, quero consertar as coisas, quero pegar um novo rumo, quero pegar uma nova direção. E o que eu decidi aqui é: de quem eu tirei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Das pessoas que eu lesei em R$10, eu vou devolver 40. De quem eu lesei R$1.000, eu vou devolver 4.000. E quero corrigir a minha vida e quero consertar as coisas. Quero começar de um novo jeito, quero recomeçar a minha vida. Jesus parou e se alegrou, porque ele foi ali por isso. Essa foi a razão pela qual ele chegou até aquele lugar, aquela cidade e aquela casa. Então, Jesus falou o que eu li para vocês, que nós vamos ler de novo. Zaqueu, capítulo 19, versículo 9 e 10. Agora você vai entender porque eu li isso. Jesus parou e disse assim, versículo 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, disse Jesus. Pois que também este é filho de Abraão. Esse é um judeu, tem promessa, é um homem de Deus. E quero dizer para vocês que estão aqui me criticando, eu estou aqui acrescentando alguma coisa. Para vocês que estão aqui achando que foi errado eu vim aqui na casa desse homem, para vocês que estão simplesmente me julgando pelo fato de estar aqui na casa dele, eu quero dizer para vocês que essa é a minha função como filho de Deus. Eu vim ao mundo exatamente para isso, para buscar e salvar o que se havia perdido. Você entendeu qual é o propósito de Jesus? Às vezes, para Deus consertar as coisas da vida da gente, implica no fato que tem que arrumar muitas coisas em nós. Às vezes é o nosso emocional que está abalado. Às vezes são os nossos sentimentos que estão fragilizados por uma série de fatos. Às vezes somos nós que estamos completamente bloqueados por uma série de coisas. Sofrimentos que a gente passa, que a gente se bloqueia, que a gente se protege, e que nós vamos ficando às vezes de um jeito que não era o que nós éramos. Você percebe que geralmente tem pessoas que começam a encontrar uma forma de se defender, muitas vezes se tornando uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito chata, muito difícil, uma pessoa que nunca concorda com nada, tudo é para se defender, porque existe algum histórico atrás que fez a pessoa perder o rumo.
pessoas que não conseguem ser afetuosas, que não conseguem dar um abraço, que não conseguem dar um carinho, que não conseguem dizer eu te amo, porque estão bloqueadas por uma série de situações que só Jesus sabe. De repente você está aqui nesta noite e quem sabe você pode ter perdido o rumo de tanta coisa. Quem sabe as pessoas que convivem com você estão reclamando de você, dizendo que você anda nervoso demais, dizendo que você anda agressivo demais, dizendo que você não escuta ninguém, que você sempre se impõe e tenta a todo custo fazer com que as coisas sejam do seu jeito. Se não é do seu jeito, você nunca sai junto, porque existe em você exatamente esse sentimento de posse, de imposição sobre tudo, porque alguma coisa deformou você ao longo da própria história da sua própria vida. Às vezes nós estamos precisando sermos arrumados, gente. Às vezes a nossa vida, para pegar um novo rumo, precisa ser arrumado numa série de questões ligadas a nós mesmos, de coisas que nos fizeram perder o rumo, de coisas que nos fizeram perdermos as direções. Jesus veio para isso, para arrumar a tua vida. Ele veio para colocar cada coisa no devido lugar e consertar as coisas, para fazer de você uma pessoa mais leve, para fazer de você uma pessoa mais tolerante, para fazer de você uma pessoa que não seja tão armada, para fazer de você uma pessoa que não seja daquela que pensa que as coisas se resolvem a ferro e fogo, para fazer com que você seja flexível, porque você tem quebrado já a sua própria estrutura emocional inúmeras vezes, porque você é daquele tipo de pessoa que não cede, que não é flexível. E nós sabemos que tudo aquilo que não é flexível quebra. E tem muita gente se quebrando porque não consegue ceder, não consegue dobrar, não consegue ser flexível e vive a vida toda se quebrando o tempo todo e potencializando exatamente os seus traumas, exatamente por conta dessa questão de não entender que a vida tem que ser da visão de Deus e que há momentos que é necessário ceder, e se for preciso ceder, ceda para poder viver uma vida mais leve. São muitas coisas que faz nós perdermos o rumo. São muitas coisas que muitas vezes fazem nós termos essa necessidade de sermos encontrados, de sermos achados, de sermos restaurados, de sermos refeitos, de sermos reconstruídos. Às vezes a nossa vida está precisando de uma reconstrução, e essa reconstrução ela é tão espiritual, tão emocional, que ninguém pode entrar exatamente em você para operar essas mudanças, se não for o próprio Jesus. Jesus quebrou a resistência total do puro, do Zaqueu. E a razão pela qual Jesus quebrou aquela resistência dele foi exatamente no fato de que ele era uma pessoa que estava dura, armada, rígida, resistente, não cedia. E toda a situação em volta dele só potencializava nele exatamente aquele sentimento de ódio, de resistência, de raiva, de revolta e de uma série de coisas que se juntava e que fazia dele realmente um homem resistente a tudo. Ele já não estava nem aí para nada. Por quê? Porque eles não achavam que tinha mais jeito com respeito à vida dele, mas Jesus achou que tinha jeito, e Jesus foi lá na cidade dele, na casa dele, para dizer: eu vim aqui para te arrumar e para te consertar. É isso que Jesus Cristo quer fazer com a gente. Foi para isso que Ele veio ao mundo, para nos estruturar novamente, para nos restaurar, para nos refazer, para nos reconstruir. Por quê? Porque essa reconstrução precisa para que você consiga de fato se sentir bem, em paz, se sentir bênção, não somente para você, mas bênção para as pessoas que te cercam. Só é possível quando esse tratar de Deus, esse tratamento de Jesus entra na nossa vida para poder de fato operar essas mudanças que nós precisamos. Então você sabe que na maioria das questões que às vezes você até consegue detectar na sua própria vida, através da autoleitura que você faz de você mesmo, são coisas que você não pode mudar, são coisas que você não tem poder para transformar, porque se você pudesse, há tempo você já teria feito isso. São coisas que você tem que entender que é Jesus que vai fazer, é Ele que vai mudar, que vai estruturar, que vai transformar, que vai reconstruir, porque Ele veio exatamente para isso, para dar rumo e direção para todos nós. Então pensa nisso, e que nesta noite, esse tratar de Deus,
e se tratar de Jesus, da forma como foi feito na vida do Zaqueu, seja feito na minha vida, seja feito na tua vida, seja feito nas nossas vidas. Amém? E que Deus abençoe você no nome de Jesus.